E vou trazer agora, gente, para vocês um pouco de bastidor sobre essa fase da Operação Lesa Pátria, porque é uma fase muitíssimo importante, porque ela está estabelecendo elos. Elos entre quem? Vou contar agora para vocês. Os investigadores da Polícia Federal, eles estão em busca das ligações dos elos entre os financiadores dos ataques de 8 de janeiro e personagens do mundo político brasileiro. Fontes envolvidas nas apurações com as quais eu conversei me dizem que esse é o principal objetivo dos mandados de busca e apreensão realizados hoje em todos esses estados, encontrar provas dessa ligação. Até agora, o que a Polícia Federal fez? Seguiu a trilha do dinheiro. Identificou aí por posts nas redes sociais, investigação, conversa com quem, depoimentos de quem quebrou ali a Praça dos Três Poderes, as pessoas que pagaram os ônibus para irem até Brasília, que financiaram a chegada dos invasores da Praça dos Três Poderes. Agora o objetivo é responder a seguinte pergunta: havia algum movimento organizado por trás desses financiadores? E aí vou abrir uma aspa agora para uma pessoa envolvida diretamente nessas apurações com a qual eu conversei. Me disse essa fonte: ainda não dá para falar muito, porque senão a gente vai comprometer as investigações, mas precisamos de provas das vinculações desses financiadores com figuras do contexto político nacional. Nós só vamos saber desses elos quando tivermos as provas em mãos. Existem na internet, a gente já vai mostrar para vocês, fotos dos alvos da operação de hoje com figuras vinculadas ao bolsonarismo, mas as fontes me dizem que ainda é cedo para fazer essa ligação direta entre o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Vamos ver aonde que a apuração vai levar os investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Nós separamos aqui uma tela com 2 alvos confirmados pela CNN, pela nossa analista Larissa Rodrigues hoje. São 3 alvos, gente. Desculpa, me atrapalhei aqui um pouquinho com as orientações do time. Quais são esses 3 alvos confirmados pela Larissa Rodrigues? A gente tem Marici Junqueira de Andrade Bernardi, ela foi identificada como uma socialite. Rodrigo Augusto Albani Borim, ele é filho do ex-prefeito de Birigui, no interior de São Paulo, e Rodrigo Souza Lins. Rodrigo foi candidato a deputado estadual em Mato Grosso do Sul pelo PRTB. Então, assim, o que essas 3 pessoas têm em comum? Estavam financiando, de alguma forma, as pessoas, os vândalos ali, chegarem até Brasília. E o que a PF quer saber agora, ela vasculhou, fez busca e apreensão na casa dessas pessoas para saber se elas têm ligações com o mundo político. Por que elas financiaram esse movimento? Nas redes sociais, o Rodrigo Lins, que foi candidato a deputado estadual, aparece em imagem ao lado do ex-deputado federal cassado Daniel Silveira. Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ataques proferidos aos ministros do STF. Thaís Arbex conosco agora. Thaís, a Operação Lesa Pátria chegando numa fase muito importante. Ela está mirando os financiadores e, segundo a apuração que a gente traz, tentando estabelecer a operação de busca e apreensão é para isso, é para colher provas se essas pessoas têm ou não têm ligação com os políticos. Sim, Raquel, eu imagino que desde o começo essa investigação tem como principal fim condutor aquilo que a gente chama de caminho do dinheiro. O que a investigação quer saber ao final ali é quem e se foram financiados esses atos, se teve muito dinheiro envolvido no que aconteceu aqui em Brasília. Porque a gente sabe que durante todas essas fases, se eu não me engano, não lembro qual é a fase da investigação agora, qual é essa operação. Mas em todas as fases
tinha indícios, começaram a surgir indícios de pagamento de ônibus, por exemplo, de financiamento para que algumas pessoas estivessem aqui em Brasília. Então, o que se busca, Raquel, é justamente tentar encontrar se há um financiador macro ou financiadores macro de tudo o que aconteceu. Se eles depositaram dinheiro, se foram eles se essas pessoas porventura foram pagas, não diretamente, ou se foram apenas financiadas, o que não é nem apenas, né? Mas se tiveram transporte pago, se tiveram comida paga para estar em Brasília e fazer aquilo que a gente infelizmente assistiu no dia 8 de janeiro. Talvez esse seja o principal, a principal linha de investigação. E aí, como você coloca, se esses financiadores porventura, tinham ligações políticas, se eles ali tinham alguma ligação mais específica com políticos, ou se os próprios políticos fizeram esses pedidos. Acho que tudo isso é que se busca esclarecer a partir dessas operações de busca e apreensão, porque, como você disse, essas operações elas acontecem para que os investigadores consigam provas daquilo que eles já estão investigando, daquilo que eles já conseguiram identificar durante as apurações, Raquel. Exato, Thaís. A gente não consegue tantos detalhes porque as investigações são sigilosas, mas geralmente os investigadores já partem de indícios, de suspeitas que eles têm da vinculação dessas pessoas, e as operações de busca e apreensão são exatamente para obter as provas e referendar essas hipóteses. Obrigado pela análise, Thaís.